Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em seu coração. Sou grato a Deus por mais uma vez estar com você no nosso canal para trazermos mais um subsídio da Palavra de Deus. Nós estamos neste terceiro trimestre de 2019 estudando a respeito de tempo, bens e talentos. E com certeza tem sido um trimestre de crescimento para você. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Quero informar aos queridos que nós não tivemos o vídeo da aula anterior devido ao estar com um problema de saúde e tive até mesmo internado. Este foi o motivo que eu não pude produzir o vídeo da aula de número 5, mas nós estamos aqui para a aula de número 6, a mordomia da adoração, e eu continuo necessitando das vossas orações. Nesta aula nós vamos estudar a respeito da adoração. Nosso textuário ele está em João, capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A nossa verdade prática diz: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. E a leitura bíblica em classe para esta aula está no Evangelho de João, no capítulo de número 4, os versículos 19 ao 26. Muito bem, no primeiro momento, nós precisamos definir o que é adoração. Se você procurar aí no dicionário, adoração diz lá que é o ato ou efeito de adorar, veneração, culto que se rende a algo ou alguém que se considera uma divindade. Esta é uma definição simples que você vai encontrar aí nos dicionários de português. Indo para a Bíblia, você sabe muito bem que quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós não nos baseamos apenas nas definições que os dicionários de português nos trazem, mas sim, para nós fazermos uma exegese, nós vamos analisar os termos nos originais. E já no primeiro tópico da tua lição, o que é adoração, você já tem ali algumas definições. A palavra no Antigo Testamento, no hebraico, portanto, é shahá, que significa inclinar-se, prostrar-se diante de superior em deferência, diante de Deus ou deuses falsos e anjos. Então essa palavra shahá não era uma palavra religiosa, ela servia para definir qualquer tipo de inclinação, de prostrar-se diante de qualquer ser superior. Então até mesmo os povos pagãos utilizavam esta palavra, ela está aí na sua lição. Quando nós vamos para o Novo Testamento grego, a palavra proskuneo ou proskuneu, ela significa beijar a mão de alguém em sinal de reverência. Entre os orientais, significava cair de joelhos e tocar o chão com a testa em sinal de profunda reverência. No Novo Testamento, significa ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar. Então estas são as definições. Num primeiro momento, é isso que você como professor vai fazer no primeiro tópico, você precisa definir as palavras. Alguns professores vão dizer
mas há necessidade de se aprofundar tanto assim? Olha, irmãos, para nós termos um ensino preciso, nós necessitamos ir para os originais. Quando eu fico aqui citando para vocês essas referências, não é apenas para demonstrar algum conhecimento, até porque não sou perito em línguas originais, não estudo isso profundamente, mas eu sempre procuro saber o que o termo original quer dizer realmente. Não fazendo isso, foi que muitos no passado cometeram muitas heresias. Então, para você ser preciso no seu ensino, é necessário sim estas definições. Se você não conseguiu anotar, você volta o vídeo um pouquinho e com certeza você vai anotar aquilo que eu acabei de citar aqui, e isto vai servir de base para o seu primeiro tópico. Muito bem, no segundo tópico, você tem aí a pergunta: como adorar a Deus? E é aqui que você vai entrar realmente no tema desta lição. Como adorar a Deus? O questionamento da mulher samaritana a Jesus é o mesmo de milhares de pessoas hoje. As pessoas estão perguntando, mas como adorar a Deus? Porque se fala muito em louvor, em adoração, se fala muito em momentos de adoração, e fica a pergunta: como adorar a Deus? Outra pergunta: qual o lugar certo para se adorar? Esta, na verdade, era a dúvida daquela mulher. Qual o lugar certo para adorar? Por que ela traz este questionamento? Sendo samaritana, eles tinham, os samaritanos, como certo, o Monte Gerizim. Então, o Monte Gerizim é o local de adoração para o samaritano. Porém, os judeus diziam que não. O lugar certo para adoração é Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. E você sabe muito bem que samaritanos e judeus, eles não tinham comunhão. Para que você entenda realmente isso e possa levar para a sua classe, você precisa estudar ali o livro dos reis, lembrando que em 722 a.C., o rei da Assíria levou cativo Samaria, Israel, reino do norte, e trouxe povos, os seus povos, lá da Assíria, para morar em Samaria, e houve uma miscigenação, houve uma mistura de raças. Portanto, os samaritanos eram agora uma mistura de raças. Os judeus, apesar de terem sido levados cativos também em 586 por Nabucodonosor, eles se mantiveram fiéis à sua linhagem. Eles não se misturaram com outros povos. Então, os judeus diziam: nós somos raça pura, nós somos a descendência de Davi. Vocês não, vocês são um povo diferente, vocês se misturaram. E eles não tinham nenhuma comunhão nos dias de Jesus. A mulher tinha por certo o Monte Gerizim. Os judeus tinham por certo Jerusalém como local de adoração. É por isso que entra em questão aqui esta discussão. Qual o lugar certo para se adorar a Deus? A resposta de muitos hoje vai ser assim, no templo. É claro que o mesmo existe para ser um local de adoração coletiva. O templo é o local de adoração coletiva, mas a pergunta sobre a geografia, qual o local geográfico para se adorar, não é a pergunta mais adequada. A resposta de Jesus foi para outra pergunta. Perceba isso, a resposta de Jesus foi para outra pergunta. Jesus respondeu a seguinte pergunta: qual o lugar certo em mim para se adorar? A mulher não fez essa pergunta, mas foi esta a pergunta que Jesus respondeu. Porque a pergunta certa é esta: qual o lugar certo em mim para se adorar? E o próprio Jesus deu a resposta: no Espírito.
porque desse lugar sai a adoração em espírito e também a adoração verdadeira. E é isto que o Pai está à procura. Então a verdadeira adoração, ela não é no corpo ou na alma. A verdadeira adoração é no espírito. E a alma e o corpo apenas a expressa. Vou repetir isso. O ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo. E a pergunta certa é: qual o lugar em mim onde devo adorar? Eu devo adorar no espírito. E quando eu adoro no espírito, a adoração é a verdadeira. E então a alma e o corpo eles expressam esta adoração. Foi esta a resposta que Jesus deu para esta mulher. Ok? A adoração também deve ser racional. Veja que a adoração ela não é um êxtase. Ela não pode ser um estado de êxtase espiritual, pois a nossa mente não pode ficar infrutífera nesse instante, no momento da adoração. Muito menos pode ser mecanizada, pois isto seria abominação ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele ensina em Romanos 12, versículo 1, que o culto deve ser racional, ou seja, precisa ter a mente envolvida. Eu preciso oferecer um culto, uma adoração ao Senhor, onde minha mente seja frutífera, porque o culto é racional. Então isso é algo muito importante, porque nós vemos os mais diversos tipos de adoração, até mesmo momentos de transe, momentos de êxtase, e isto não existe biblicamente. Ninguém perde o sentido por adorar. No último tópico, no terceiro tópico, você tem ali gestos e atitudes na adoração a Deus. Eu coloquei da seguinte maneira: gestos e atitudes que podem ser utilizados como expressões da adoração. Por que eu coloquei dessa forma, como expressões da adoração? Porque a verdadeira adoração ela é interna, é dentro. Então o exterior apenas expressa aquilo que está dentro. Primeiro, ajoelhar-se e prostrar-se. É um gesto, é uma atitude que pode expressar adoração. São meios para adoração. Significa reconhecimento, significa reverência, declarar a superioridade daquele diante de quem nos prostramos. Agora, observe, lembre que o corpo só deve expressar aquilo que está na alma e no espírito. Caso contrário, vai ser só um ritual. Então, o corpo ele só deve expressar aquilo que está lá dentro, na alma e no espírito, para que essa adoração, para que esse ajoelhar-se, prostrar-se, possa ser genuíno. Louvar e cantar. Até os dias de Davi, o culto era algo solene, era algo quieto, silencioso. Foi ele, Davi, que introduziu a música no culto. Então, desde os dias de Davi, se utiliza como forma de louvor e de adoração a música no culto. Agora, observe também, deve existir uma intenção maior e mais profunda por trás da música. Caso contrário, é só música. Então, o que Deus busca, o que o Pai busca, é a verdadeira intenção por trás da música e não a música em si. Deus não ama música. Deus ama o adorador que traz a oferta, e esta oferta pode ser como música. Você precisa entender desta forma. O Pai não está procurando música. Não existe este versículo na Bíblia, mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e esses verdadeiros adoradores, eles podem trazer sim, como sacrifício de louvor, a música. Então hoje tem muita gente produzindo apenas música, mas música, há muita música secular por aí, e não serve como adoração.
Então Deus não procura músicos, Deus procura adoradores. No último momento, nós temos ali glorificar a Deus. É um gesto, é uma atitude que expressa adoração. Glorificar a Deus. Este ato é feito com todo o nosso ser, não apenas de lábios. Significa que nossas atitudes dia a dia devem glorificar ao Senhor. Porque quando nós falamos esta frase, glorificar a Deus, as pessoas logo lembram do momento do culto, onde damos glórias, aleluia, onde levantamos a mão, mas isso acontece no nosso culto coletivo. Esse glorificar a Deus aqui é no dia a dia, na nossa prática diária. A nossa vida, ela deve ser vivida de tal forma que aquilo que nós fazemos venha realmente glorificar ao Senhor. Que esses poucos conceitos eles sirvam aí para rechear a sua aula, para abençoar a sua aula no domingo. Continue orando por mim, que Deus em Cristo te abençoe ricamente.